Como não amar Dragon Ball e seu universo e personagens? Com todo esse carinho foram feitos seus maravilhosos jogos. E no vídeo de hoje temos os 10 melhores jogos de Dragon Ball. Dragon Ball Origins, publicado originalmente como Dragon Ball DS, foi desenvolvido pela Game Republic e publicado pela Atari e Bandai. Foi lançado em 18 de setembro de 2008 no Japão, 4 de novembro de 2008 na América e 5 de dezembro de 2008 na Europa. Em 16 de dezembro de 2008 na Austrália. Mano, é muito lançamento para um jogo só para vários países, mas faz tudo ser lançado ao mesmo tempo, né? Pelo menos eu acho. O jogo tem as duas primeiras sagas de Dragon Ball clássico, as sagas do Imperador Pilaf e do Torneio, com algumas alterações. Por exemplo, Goku e Olong devem se infiltrar no esconderijo da Gangue dos Coelhos para salvar Bulma, e Pilaf agora possui um robô gigante à sua semelhança. Ao completar certas partes da história, que é dividida em 8 episódios com 4 capítulos principais cada, o jogador pode participar de histórias paralelas como resgatar Alex, que acaba se perdendo na floresta, encontrar o tesouro perdido de Ox King, levar Bulma para a casa do Mestre Kami ou treinar com Kuririn. Mas suas mudanças entre o mangá e o anime em vez da metamorfose de Olong ficar sem tempo e ser resgatado por Goku, Goku persegue Olong até a sua mansão, enquanto ainda está na forma de um foguete, forçando Goku a passar pela mansão de Olong e encontrá-lo. Em vez da Bulma simplesmente receber a esfera do dragão da vovó Paozu, a neta da velha senhora se perde na floresta, fazendo com que Goku e Bulma procurem pela bola na floresta. Sua gameplay tem uma visão aérea de ação. Goku é o único personagem totalmente jogável, que é controlado com a caneta. Seu objetivo é chegar ao final do estágio, preferência muito rápido. Goku tem dois modos diferentes, onde ele ataca com as mãos nuas e outro onde ele usa o cajado. Ele também aprende o Kamehameha Spin Attack durante os eventos do jogo. Ele tem um medidor de vida para indicar sua saúde e um medidor de Ki para indicar quantos ataques a mais ele pode fazer antes de se cansar. Dragon Ball Z Super Butoden 2 foi lançado para Nintendo em 17 de dezembro de 1993 no Japão e em junho de 94 na França e na Espanha. Super Butoden 2 possui 10 personagens jogáveis, 8 normais e 2 desbloqueáveis com um código. O modo história do game abrange jogos da saga Cell, bem como versões alternativas das histórias dos filmes como Dragon Ball nos Dois Mundos e Dragon Ball O Poder Inacreditável e Dragon Ball O Retorno do Guerreiro Lendário. O modo história tornou-se muito popular na época por causa de muitas variações diferentes, dependendo se o jogador ganha ou perde na batalha. A história terá uma volta diferente, o que leva muitas possibilidades de experiência. Seus personagens jogáveis são Gohan Super Saiyajin 2, Cell Perfeito, Vegeta Super Saiyajin, Cell Jr., Trunks do Futuro, Zangaia, Bojack. Os outros dois que tem que desbloquear são Goku Super Saiyajin e Broly. Dragon Ball Advanced Adventure. O jogo foi lançado para o Game Boy Advanced em 18 de novembro de 2004. O jogo contém 30 personagens jogáveis, contando com todos os modos de jogo, o que é muito grande para um jogo desse calibre. Ele contém 5 modos de jogo e segue a história do primeiro encontro de Goku com Bulma, até a grande final contra o Rei Piccolo. O modo história segue Goku, enquanto ele parte na aventura de sua vida. O único que esteve visivelmente faltando é o enredo do Piccolo Jr. do final da série. Há muitos itens para coletar no jogo, a maioria dos quais estão escondidos. Os itens podem incluir aqueles que aumentam a saúde ou Ki do jogador, como também esferas do dragão, o óculos escuro do Mestre Kami e o capacete ciborgue do mercenário Tao. Tendo também outros modos, como o modo 1v1, o jogador e o oponente, muito parecida com várias batalhas de chefes do jogo. Esta é uma batalha livre, onde o jogador pode decidir qual arena e em quanto tempo a luta durará. E o famoso modo X1 também. O modo multijogador do game, onde 2 jogadores podem competir entre si com a maioria das opções disponíveis no modo 1 contra 1. O modo extra é desbloqueado após o jogador completar o modo história de Goku. No modo extra, todos os níveis do jogo modo história são revisitados, sem as cutscenes, como se fosse o modo livre. O jogador terá todos os níveis disponíveis no início, em vez de ter que passar um por um em ordem. Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2 é um RPG de ação desenvolvido pela Webfoot Technologies e publicado pela Atari
para o Game Boy Advance. É também o primeiro e único jogo de Dragon Ball desenvolvido na América a ser lançado no Japão. A história do game começa na linha do tempo de Trunks do futuro, do especial de TV Dragon Ball Z The History of Trunks. Depois ele começa no presente, logo após a saga Garlic Jr. e permite que o jogador assuma o papel do jovem Gohan. Mais adiante na história, mais personagens jogáveis aparecem, como Piccolo, Vegeta, Trunks do futuro e finalmente Goku, bem com mais habilidades até a batalha final contra o Cell Perfeito. O jogo usa ambientes, inimigos, ataques e música diretamente do próprio anime. A jogabilidade mostra algumas semelhanças com o jogo original Legacy of Goku 1. Os jogadores ainda se movem em um grande ambiente 2D, interagindo com objetos e personagens com um simples toque de botão. Os jogadores podem selecionar entre outras variedades de ataques para usar em inimigos, que podem ser de corpo a corpo ou energia. No entanto, também há estratégias no estilo RPG que podem ser modificadas se os jogadores subirem de nível ou se usarem cápsulas diretamente que podem ser encontradas ao longo do jogo. Também, ao contrário do jogo anterior, há muitos números de HP aparecendo no personagem quando atingido e tendo como liberar transformações também. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Aqui a gente já começa a falar um pouco da Elite, conhecido como Dragon Ball Z Spark New no Japão. É um jogo de luta lançado no PlayStation 2 e no Wii em 19 de novembro de 2006. Os modos do game são Aventura do Dragão. Este é o modo principal do jogo. Esse modo abrange Dragon Ball Z a Dragon Ball GT e também inclui as histórias do filme lançado até o momento do jogo. Batalha Final Z. Este modo usa sistemas onde o jogador seleciona um tipo de batalha e progride em um pilar, similar ao sistema de Mortal Kombat. Torneio do Dragão, semelhante ao mesmo modo da série Budokai. O jogador pode entrar em um torneio mundial e tentar ganhar seu caminho para o topo. Existem 3 níveis do modo torneio básico e um modo do Cell Games, que é hospedado pelo próprio Cell. Biblioteca do Dragão. Esta é uma enciclopédia que consiste em biografias de personagens e modelos deles também. Há 129 personagens jogáveis na maioria das versões do jogo e 135 nas versões japonesa. Eu acho isso meio chato, sabe? Tipo, pra gente acaba tendo menos personagem, pra eles mais, mas acontece, né? Todos os personagens apresentados no jogo anterior também estão disponíveis nesse jogo. As batalhas agora podem envolver até 10 personagens lutando, um de cada vez no campo de batalha, o famoso 5v5, com um companheiro de equipe entrando depois que o outro foi nocauteado, ou quando o jogador deseja trocar para outro lutador. Isso se refere a opções de batalha livre. Sabe o que também é bom? Vocês falarem pra mim qual é o game de Dragon Ball favorito de vocês e deixar aquele like aqui, ó, em Super Saiyajin Blue. Dragon Ball Xenoverse 2. Esse aqui eu tenho um belo carinho e eu tenho mais de 100 horas que eu já joguei nele, velho. Já zerei acho umas 5 vezes também. Desenvolvido pela Gibbs e lançado 25 de outubro de 2016 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam. À medida que a história está sendo atacada e alterada por intrusos malignos, os jogadores terão que se tornar patrulheiros do tempo para proteger o passado e o futuro do mundo de Dragon Ball. Novos poderes e novas habilidades e inimigos vindos dos filmes de Dragon Ball, como Slug, Turles, Cooler e também Janeba, farão o melhor para ter o sucesso em seus atos perversos. Para combatê-los, os patrulheiros do tempo se reúnem em uma nova cidade e enorme, que é 7 vezes maior que Toki Toki City do jogo anterior. Aqui você também pode ter personagens personalizados. Lembrando também que eu falei no vídeo dos piores jogos do Dragon Ball, o Ultimate Tenkaichi teve isso e aqui ele foi muito mais melhorado. Com várias raças como Terráqueo, Saiyajin, Namekuseidin, Frieza, Majin, tendo vários modos como modo história. O jogador joga uma versão distorcida do enredo de Dragon Ball para restaurar a linha do tempo. Também podemos dizer que uma distorção do tempo seria se o Raditz ele desviasse do Makon Kusapo do Piccolo. Tem também missões paralelas, repita eventos da linha do tempo de Dragon Ball com diferentes condições e personagens, você será recompensado com habilidades, itens e muito mais. Batalhas de Crystal Raid, os jogadores podem escolher ser o chefe ou formar uma equipe para enfrentá-lo. Quando você é o chefe, pode escolher 3 personagens exclusivos para lutar ao seu lado. Se eu parar para falar aqui sobre todos os modos, eu fico o vídeo todo, então recomendo vocês jogarem. Dragon Ball FighterZ, desenvolvido pela Arc System Works e publicado pela Bandai para PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam no dia 26 de janeiro de 2018. 10 dias depois do meu aniversário o jogo foi lançado.
para o Japão, América do Norte e Europa. Na história principal, o Android 16 desempenha um papel de destaque, tendo sido misteriosamente revivido junto a um exército misterioso de super androides que se parecem com os Guerreiros Z. E então, os Guerreiros Z são derrotados à esquerda e à direita, é pau pra todo lado. O Android 21, uma personagem feminina totalmente nova, também desempenha um papel importante na história. Existem 3 cenários de história: o arco do Super Guerreiro, onde Goku é o personagem principal; o arco do Guerreiro Inimigo, onde Frieza é o personagem principal; e o arco do Android 21, onde os Android 18 e 21 são os personagens principais. Cada arco apresenta um modo de história semelhante, mas um pouco diferente. O enredo principal do jogo é revelado no arco dos Android 21. A jogabilidade pega emprestado conceitos de vários outros jogos de luta, principalmente no esquema de controle e mecânica de equipe da série Marvel vs Capcom. Pra quem jogou na época do PS2 tá ligado como que é. Com 3 botões de ataque primário e um botão de ação exclusivo. Quase todos os personagens também foram planejados para ter estilos de jogo e arquetipos diferentes um dos outros. Meu main nesse jogo é o Black. Mano, não tem como. Black é muito roubado nesse game. Semelhantes ao jogo de luta mais contemporâneo. Em vez de usar conjuntos de movimento básicos e reciclados como na série Budokai, mas o foco real do game nunca foi o modo história, e sim o seu online competitivo, tendo seu modo história muito mais fácil. Dragon Ball Z Budokai 3 foi desenvolvido pela Dimps e publicado pela Atari para PlayStation 2 em 16 de novembro de 2004. E tendo seus modos de jogo: Universo do Dragon Ball, o modo história em Budokai 3 acontece em um mapa mundi chamado Dragon Universe. Esse modo consiste entre 11 personagens jogáveis viajando pela Terra ou Namek, durante as outras 4 sagas principais de Dragon Ball, tanto como Saiyajin, Frieza, Cell e Majin Buu, enquanto coleta itens como dinheiro, cápsulas e também as esferas do dragão para você fazer aquele pedido pro Shenlong, ou desbloquear outros personagens para usar nos seus outros modos de jogo, como Torneio Mundial. O Torneio Mundial permite que os jogadores compitam contra o computador ou até 8 jogadores em um torneio de artes marciais. Duelo permite que um jogador lute contra o computador em um nível de habilidade pré-definido, ou 2 jogadores lutem entre si, o famoso X1. Budokai 3 é um jogo de luta com gráficos cel shading para espalhar a aparência e a sensação do combate na série, onde Dragon Ball Z Budokai inclui personagens até a saga Android, e Dragon Ball Budokai 2 introduz personagens da Buu Saga. Budokai 3 agora tem personagens do filme Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, e até mesmo do Dragon Ball original. Dragon Ball Z Kakaroto, esse aqui também é outro que eu sou particularmente apaixonado, tenho mais de 100 horas na Steam que eu joguei ele, e ele é lindo, cara, não tem como. Desenvolvido pela CyberConnect 2 e publicado pela Bandai Namco para PlayStation 4, Xbox One e Steam. Ele foi lançado em 17 de janeiro de 2020. É um RPG de ação que permite aonde os jogadores assumirem o controle de Goku e seus amigos, através de diferentes eventos canônicos na história de Dragon Ball Z, que vão do início da saga Saiyajin até o fim da saga Majin Buu, tendo todos os arcos dentro dele. A forma Super Saiyajin God junto com Bills e Whis foi adicionada na DLC New Power Awakens, parte 1. E a forma de Super Saiyajin Blue, junto com Golden Frieza, foi adicionada na New Power Awakens, parte 2. Embora o jogo seja geralmente considerado um mundo aberto, ele não é completamente perfeito, pois as áreas são divididas em Hub Worlds individuais que são bloqueados até atingir certos pontos da história. Essas áreas individuais são grandes e podem ser atravessadas por meio de voos ou veículos. Os inimigos estão espalhados pelas áreas e tentarão lutar contra você, o jogador, ao serem detectados. O enredo principal de Dragon Ball Z Kakaroto segue os eventos da saga Raditz, que é a saga Saiyajin, até a saga Kid Buu, que é a última do Majin Buu de Dragon Ball Z. Após a saga Buu, há um enredo original que atua como uma prequela para os eventos de Dragon Ball Xenoverse 2, pois lida como Towa, reconstruindo Mira, depois que ele foi reduzido ao seu núcleo, após sua derrota pela Patrulha do Tempo na Era 774, e o confronto inédito de Mira com os Guerreiros Z, logo após a derrota de Kid Buu na linha do tempo principal de Kakaroto. Os eventos desse jogo ocorrem em uma linha do tempo separada de Dragon Ball Xenoverse 2, embora Towa e Mira que aparecem sejam os mesmos ambos os jogos. Como Dragon Ball Xenoverse 2 se passa em vários universos ao mesmo tempo, então podemos dizer que aqui a Patrulha do Tempo tá fazendo o seu trabalho também.
Meu amigo, como esse jogo é lindo, tá de brincadeira. Todo esse game tem tantos traços e detalhes lindos, desde ficar voando até mesmo quanto as lutas e especiais também. Uma das coisas que me deixou muito espantado de tanta lindeza foi a cutscene da fusão Potara mostrando Vegito. Meus amigos, o que foi aquilo? Coisa mais linda, olha isso. Vegeta とカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつがスーパーベジータ。おお、大したもんだな。 Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Aqui a gente tá falando da elite, a perfeição de jogos do Dragon Ball. Publicado originalmente no Japão como Dragon Ball Z Sparking Meteor, lançado em 13 de novembro de 2007. Tenkaichi 3 apresenta 162 personagens, quase o maior em qualquer jogo de luta. O jogo apresenta personagens nunca antes vistos, feitos exclusivamente para o jogo, referindo-se às formas de grande macaco dos Saiyajins, os Ozaros, tendo mais modos de gameplay como a história do dragão, que tem a saga Saiyajin, Frieza, Android, Majin Buu, a Special Saga, que se trata dos filmes, Dragon Ball GT e também Dragon Ball Clássico. Torneio Mundial do Dragão, que tem os seguintes torneios: Torneio Mundial, o normal, Grande Torneio Mundial de Artes Marciais, Jogos do Céu, Torneio de Outro Mundo. Yantia Game, neste modo o personagem e a personalização e a cor serão escolhidos aleatoriamente. A luta final é contra Yantia, o deus Yantia. Completar este modo na dificuldade 2 desbloqueará o estágio Everin Desert para batalha em outros modos do jogo, e o personagem faixa é desbloqueado após completar este modo na dificuldade 3. Também temos duelos como batalha única, que é o famoso X1, e batalha em equipe, que é o famoso 5v5 insano, o mais jogado até hoje, e batalha DP. Não tem como não gostar desse jogo. Até o momento é o melhor jogo de luta 2D e 3D de Dragon Ball. Eu acho que foi o jogo mais jogado que eu tive até hoje, desde a época do PS2, que eu tenho meu PS2 ainda, e no emulador no PC. Eu tô esperando muito ainda que Sparking Zero seja tão bom quanto ele. Pelo que foi mostrado até agora, eu estou muito hypado. Outra melhor coisa também é você deixar o like em Super Saiyajin Blue. Me falar aí nos comentários qual é o melhor jogo de Dragon Ball e se você também tá animado para Sparking Zero. E até o próximo vídeo, valeu, falou, fui, tchau!